para a professora Kátia Mansur, que vai falar sobre patrimônio geológico, geoturismo e geoconservação, uma abordagem da geodiversidade pela vertente geológica. A professora Kátia é geóloga, doutora em geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi responsável pelo projeto Caminhos Geológicos do Rio de Janeiro entre 2000 e 2011. É professora do Departamento de Geologia da UFRJ e do Museu Nacional. Diretora do Museu da Geodiversidade dessa instituição e uma das coordenadoras do projeto Caminhos de Darwin e do projeto Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro. Recebeu o Prêmio Monteiro Lobato da Sociedade Brasileira de Geologia pela sua atuação e divulgação da geologia. Professora Kátia, muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. Primeiramente, quero agradecer muitíssimo o convite para participar desse evento. Acho que é um evento que vai trazer muita discussão boa. E a minha ideia aqui foi tentar colaborar um pouco, fazendo o link, a ligação entre a fala do professor Brilha e os outros trabalhos que vão seguir hoje e amanhã também, porque eu vou falar de conceito, né? Então, eu queria pedir que colocasse minha apresentação. Esse tema foi sugerido pelo Alex, do convite, e ele se baseou nesse capítulo de livro organizado pelo professor Guerra e pela professora Maria do Carmo, sobre onde eu tratei um pouco desse tema, patrimônio geológico, geoturismo e geoconservação, fazendo essa abordagem pela vertente geológica. E é disso que eu vou tentar passar aqui essa discussão para vocês. Tem muito ligado com o que falou o professor Briga, né? E aí, como geóloga, né, e pensando no que é a geologia e os processos geológicos, a gente entende que como uma ciência que deixa os seus registros em rochas, e como diria Darwin, né, no livro A Origem das Espécies pela Seleção Natural, a geologia deixa na Terra um registro imperfeito e muitas lacunas, isso se dá principalmente porque parte dessa história ela é apagada, principalmente pela tectônica de placas e os processos da dinâmica externa da Terra. Então, justamente por termos esses processos ou esses registros pouco claros e, às vezes, incompletos, como bem disse Darwin, é necessário resguardar aqueles registros que contam parte dessa história, de maneira a que a gente consiga levar essa história e trazer para as pessoas e para a ciência, a evolução da própria ciência. O caminho encontrado para isso é estabelecer uma série de ferramentas teóricas e práticas para a gestão desses lugares e dos objetos que fazem parte, que têm interesse geológico nisso. Esse caminho, né, ele tem que levar a um uso sustentável, que foi o que o professor Brilha comentou algumas vezes aqui sobre o geoturismo, como alternativa para manter essa geodiversidade conservada. E é em cima desse conceito, né, que são conceitos relativamente novos, mas não são tão novos assim, porque eles já vêm desde a década de 90, que a gente vê que esses termos como geodiversidade, patrimônio geológico, geoconservação, geoturismo e geoparques, eles começam, a partir dos anos 90, a compor uma temática muito própria, muito atual e abrangente, e envolvendo uma série, ela é transdisciplinar, né, que tenta aí responder a questões ligadas a esse novo tempo geológico, que é o antropoceno. E também, com base nisso, discutir uma nova base para o nosso relacionamento com a Terra,
que é a geoética. Inclusive, baseado nisso, a nossa Sociedade Brasileira de Geologia, ela tem, entre as 4 comissões que ela dispõe hoje, uma é sobre geologia na educação básica, a outra é de geoética, a outra é de geoparques, justamente tratando desses tais conceitos que buscam dar esse amarrado desses tais novos conceitos, como eu escrevi aqui. Mas, mesmo assim, muitas vezes a gente ainda encontra resistência em algumas áreas. E aí eu selecionei esse texto aqui, que eu acho que ele é muito interessante para a gente pensar. Pessoas não iniciadas nos temas da geoconservação, vou ler aqui um pouquinho, ficam muitas vezes intrigadas por esse desejo de proteger rochas, que certamente são robustas para cuidar de si mesmas, abundantes o suficiente para tornar esse desejo desnecessário. É certo que as mensagens escritas pela natureza nas rochas são muitas vezes obscuras, mas se você aprender a lê-las, um novo mundo se abrirá. As paisagens são produto de longas histórias, palimpsestos sobre os quais os registros de sucessivos eventos se acumulam, mas também são muitas vezes apagados. Paisagens tornam-se, então, nossos professores e as rochas, as nossas bibliotecas. E baseado em professores bibliotecas, que vem também um novo conceito para a gente aqui, né, dessas rochas, que é rocha como patrimônio. Cultura, ciência e patrimônio. E patrimônio é uma palavra que vem do grego, que significa herança, remete ao conceito de valor, que o professor Brilha aqui citou vários valores para a geodiversidade, né? Daquilo que é herdado para a gente. É um conceito dito polissêmico, que é um conceito que envolve, então, muitas possibilidades de se adjetivar, por exemplo. Até a década de 90, o patrimônio era dividido em 2 vertentes. Uma que era do patrimônio cultural, aquilo que é histórico, artístico, né, cultural, e um outro que seria o natural, a riqueza da natureza. Isso está muito claro na Convenção de Paris, de 72, que trata do patrimônio mundial. Mas, no final do século XX, a gente começou a ver esse conceito ser unificado para um patrimônio total, sem esses adjetivos todos, um patrimônio com valor cultural, que é atribuído pela sociedade, por isso mesmo, por ela apropriado. E é desse patrimônio que envolve ciência e cultura que a gente está falando aqui quando trata de patrimônio geológico. E, para isso, a gente volta e vem aqui para a nossa legislação, né, que é a Constituição Brasileira. No seu artigo 216 está muito claro ali. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, nos quais se incluem aí no item 5, os conjuntos urbanos, sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Ou seja, o artigo 216 da nossa Constituição une patrimônio, cultura e ciência. E é disso, então, desse patrimônio, da necessidade de entender, conservar e o uso sustentável desse patrimônio que a gente vai tratar aqui hoje dos conceitos. Nossa legislação, a legislação brasileira, ela não trata de definição, por exemplo, de tratar especificamente de patrimônio geológico, diferente, por exemplo, da Espanha, que tem uma lei de 2007, que está aqui, e em Portugal, que tem uma lei 142 de 2008, que define o que é patrimônio geológico, geossítio, enfim. Nós, no Brasil, nós não temos isso. Mas temos uma série de trabalhos, e aqui eu selecionei a definição do professor Brilho no trabalho dele de 2016, que é um trabalho muito interessante, porque ele faz um apanhado, uma revisão dos conceitos, e ele traz esse daqui, que não é um conceito que é utilizado por todos, mas é um conceito que traz uma clara definição. Dizendo o seguinte: na diversidade natural, a gente tem os elementos bióticos e os abióticos, a geodiversidade já muito bem explicada por ele, e que essa geodiversidade pode ter valores. E tendo valores, se for um valor científico, ele vai se englobar naquilo que a gente chama de patrimônio geológico. O professor Brilho entendeu que esse seria o conceito de patrimônio geológico, aquela geodiversidade com valor científico do ponto de vista geológico, né?
Mas também essa geodiversidade pode ter outros valores, por exemplo, educativo, turístico. E essa geodiversidade, tanto de valor científico ou outros valores, ela pode estar in situ, ou seja, no seu lugar de origem, ou extraído desse lugar. Tendo valor, ela deve ser objeto de geoconservação, que é um conceito que daqui a pouco a gente vai chegar nele também. Mas, para isso, eu queria exemplificar, que eu acho que fica mais fácil falar de conceito com exemplos. E peguei um exemplo paulista aqui, que é um sítio importantíssimo, que é o sítio do Parque do Varvito, em Itu, que mostra, in situ, tem um altíssimo valor científico, ele mostra um desses pedaços da história da Terra que não foi apagado pelos nossos processos atuantes, tanto da dinâmica interna, da tectônica, quanto da externa, que são os registros das eras glaciais. Então, aqui nós temos um importante sítio de valor científico paulista. E aqui tem um outro, que é um pouco diferente desse, mas que não deixa de ter um valor altíssimo do ponto de vista científico, que é a rocha chamada Jacupiranguito, que é uma rocha que foi descrita pela primeira vez por Derby, geólogo no final do século XIX, onde a rocha o padrão dessa rocha, ou seja, a rocha descrita pela primeira vez, foi justamente do complexo de carbonatito de Jacupiranga, tendo, portanto, também uma rocha paulista que dá um padrão para o mundo do nome de rocha. Da mesma maneira, fora do seu local de origem, a gente pode citar os diversas coleções. No caso aqui, eu peguei uma coleção de fósseis. Esse fóssil, o Cratoaves cearensis, é um patrimônio geológico exito, porque não o sítio, mas o fóssil que deu origem à descrição dessa nova espécie, ele está numa coleção universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ. Né? Também, com outros valores, né? Esse é o caso, por exemplo, da oficina lítica da Ilha Grande. A Ilha Grande tem um sítio como esse, tem vários sítios dessa forma, que são fábricas de machado de pedra, pré-históricos. Essa rocha é um charnoquito que na ilha e também em outros lugares, a famosa rocha, o Verde Batuba também, de São Paulo, né? É uma rocha comum, mas essa rocha, pelas características dela, ela serviu para funcionar como uma oficina de machados. E, portanto, ela tem um valor para a pré-história, para entender a pré-história, muito importante. E aí eu trouxe aqui um caso do Rio também, o Corcovado, com Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo, que está numa paisagem que é patrimônio da humanidade, como paisagem cultural. Ele é formado, o Cristo é uma estátua de argamassa recoberto por tecelas de pedra sabão de Minas, como também é de Minas Gerais o ouro que recobre o Museu Sacro Franciscano aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, uma geodiversidade com valores in situ e ex situ que a gente encontra o tempo todo. E são essas que vão trazer para a gente não só o conceito de patrimônio geológico, mas também o conceito de geoconservação. A geoconservação, eu vou colocar aqui, tem 2 desenhos, eu vou pegar o desenho de baixo. A gente muitas vezes fala assim, muitas vezes pelo desconhecimento, né? E é verdade que um patrimônio ou uma geodiversidade com valores, usando o conceito do professor Brilha ou outros conceitos, que eles são ameaçados, muitas vezes pelo desconhecimento, é a pura verdade, mas muitas vezes também são por nós mesmos. Por exemplo, esse caso de baixo, da foto de baixo, é lá no sítio da Fazenda Recife, na Bahia, na Chapada Diamantina, que tem um sítio de estromatórios mais bonitos que a gente conhece, e, no entanto, tinha uma possibilidade, só não foi porque teve uma grita geral, de você furar um poço para fazer uma pesquisa, e era um trabalho geológico. Aqui eu trouxe um caso, meu vizinho aqui, que é a Pedra do Índio, tombada como patrimônio histórico estadual e também parte de unidade de conservação. A Pedra do Índio, ela está aos poucos, pela natureza, sendo erodida, intemperizada e erodida. Então, além do uso humano, da ameaça humana, a gente também pode ter uma ameaça natural a esses sítios. E a geoconservação, e aqui eu peguei três
definições, eu vou falar só a primeira, né, que é a mais antiga, uma das mais antigas, de Sharples 2002, diz que ela tem como objetivo preservar a geodiversidade relacionada aos importantes processos e feições geológicas, geomorfológicas e de solos, garantindo a manutenção da história de sua evolução. E aí, Carcavilha e colaboradores, em 2007, fala de valores intrínsecos, vulnerabilidade, risco de degradação para conservar, e o Orton, em 2008, trabalha com o benefício para as futuras gerações. Então, tudo isso é conservar e considerando essa importância, essa vulnerabilidade, risco de degradação e benefícios. E aqui, como geoconservar, né? Então, eu trago aqui uma discussão que eu acho que é importante. O Carcavilha, quando esteve aqui no Brasil, em 2010, ele fez uma apresentação que ele usava assim, 3 perguntas básicas para falar de geoconservação. Né? Que bens proteger? Como proteger? Que mecanismos usados para proteger? E como gerir, uma vez protegidos, esses sítios? E aí, mas em 2005, no livro, o professor Brilho, depois em 2016, ele repete essa questão dos passos estratégicos para alcançar a geoconservação, que foi objeto, inclusive, de uma das perguntas aqui feitas. E ele lista aí o inventário, a quantificação do valor, a proteção legal, a conservação do sítio, a divulgação, promoção e o monitoramento. Eu vou passar muito rápido por vários deles, até porque inventário vai ser falado daqui a pouco. Coloco aqui 3 imagens do inventário da CIGEP, que é a nossa Comissão de Sítios Geológicos e Paleobiológicos, os 3 volumes publicados, e aqui a plataforma Geocite da CPRM, que é um sistema de cadastro e quantificação de geossítios e sítios de geodiversidade, que tem a ideia de ser colaborativo e nacional. Da quantificação e valoração, para não sair do mesmo artigo do professor Brilha, que eu aconselho que todos leiam por conta da revisão de conceitos que está feita ali, ele tem muitos, aliás, são muitos os métodos para quantificação ou valoração. Esse aqui eu escolhi, mas tem muitos trabalhos sobre esse tema. Mas o importante dizer por quê? Porque é importante se fazer um ranking. Por exemplo, aqui, valor científico, valor educativo, valor turístico e risco de degradação. Eu tenho uma área, que pode ser uma área pequena ou uma área grande, e eu tenho um inventário. Um inventário igual, uma lista de bens presentes nesse lugar. E desses bens, qual é aquele que tem o maior valor científico? Será se ele é o que tem maior risco de degradação? E como que. Será se ele, mesmo sendo científico, ele também tem valor educativo e turístico? Então, o objeto da quantificação e da valoração é trazer isso, que vai ser muito importante, inclusive, para a gestão, porque até mesmo no ordenamento de uso do território, é importante saber o que se tem e qual é o valor a quantificar, e esse aí, a tentativa é que seja o mais objetivo possível essa forma de quantificação. E aí depois vem a proteção legal. Como proteger? Bom, a gente mostrou lá a legislação espanhola, portuguesa, mostrei só o número, né? Mas falei que a nossa Constituição protege e as nossas leis diversas também. Por exemplo, esse é um caso aqui do estado do Rio, lá da nossa área, do nosso projeto Geoparque, que é a Armação dos Búzios. Lá foi descrita uma orogenia e houve um tombamento estadual em 2002 dessa região, de uma área, porque ela justamente trazia as condições que levaram à datação e à identificação dessa orogenia, entre outros fatores. Bio e geodiversidade foram usados nesse tombamento. E também, em 2011, passou a fazer parte do Parque Estadual da Costa do Sol, fazendo parte, portanto, do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Ou seja, a gente tem legislação capaz de trazer essa proteção a nosso patrimônio, a nossa geodiversidade com valores. A outra questão é a conservação. Conservar no sentido de manter a integridade. E aí eu trouxe um caso chinês que eu acho incrível. Esse é um afloramento com pegadas de dinossauro de 150 milhões de anos, que vem passando por um processo importante de erosão e intemperismo. Isso fica na China, vocês veem aí, tem pessoas lá, são andaimes. E
E aqui uma foto de perto, as pessoas trabalhando na consolidação de fraturas e de fissuras, pequenas fissuras na rocha, porque é importante conservar essa história da Terra. E olha, um afloramento daquele tamanho e há os materiais usados, que são os mesmos, por exemplo, que se usam no patrimônio construído. E aqui eu trouxe o glossário ilustrado para os padrões de deterioração de rocha, que são usados em monumentos, nas diversas nos prédios, nas estátuas, nos chafarizes, enfim, no monumento que são herança da história da humanidade, que estão presentes aí no mundo inteiro, justamente por serem de rocha, que resiste mais e são importantes, então, para contar. Só que não são resistentes, mas não são imunes à ação nem do tempo, nem do intemperismo, né? O outro aspecto importante é a interpretação e promoção. Aqui eu coloquei um caso que é um dos mais comuns, que é o uso dos painéis interpretativos. Do lado esquerdo, um painel simples do nosso projeto, né? E aqui do lado direito, um outro painel que tem uma função bem diferente. Ele foi feito a partir de uma solicitação do Quilombo de Bahia Formosa, que pediu que a gente ajudasse no projeto de turismo étnico cultural deles. Então, esse painel foi construído a partir da nossa vivência com eles e a partir da discussão com eles próprios. Eles usam isso no projeto deles. Tem 2 desses aí para esse quilombo, tem um outro para o quilombo Machadinha, em um outro município. Também aqui um outro exemplo nosso, que eu acho que é legal sempre mostrar, que é uma sequência, uma série de livretos português e inglês tratando de geossítios. É uma publicação, mas é uma publicação voltada para o público em geral, para escolas, para turistas, né? E cada um deles trata de um geossítio. Aqui é um curso para professores, mostra uma foto de um curso para professores, onde o trabalho de campo culminou com a inauguração desse painel interpretativo. Também, então, falando de promoção. Conhecer para preservar, uma frase muito batida, muito usada, mas que é absolutamente verdadeira. E, por fim, o monitoramento. Eu escolhi esse caso, que eu acho ele muito bacana também, tem vários outros. Esse aqui é o caso de floresta petrificada em Glasgow, na Escócia, da Parque Vitória, né? Onde o sítio ele fica dentro de um prédio, ele vem sofrendo com eflorescência salina, com a umidade, com a entrada de água subterrânea dentro da área. Então, foi feito todo um processo de monitoramento de umidade, temperatura, e câmeras que filmam a entrada de água, quando e tudo mais, e isso, então, é feito monitoramento para conservação. Bom, já indo para o final, vou entrar aqui no geoturismo, que já foi muito falado, mas eu vou falar rapidamente também, porque será certamente muito mais detalhado, mas aqui eu coloquei essa imagem porque eu acho ela muito legal. Isso aqui é do Geoparque Reykjanes, na Islândia, onde uma pessoa tira foto nesse lugar, é uma ponte entre 2 continentes, o rift da dorsal mesoatlântica, né? E aí a pessoa tira essa foto e posta nas redes sociais do Geoparque, e lá algumas das fotos são escolhidas e são colocadas em painéis e todas as pessoas veem. Bom, e o que é esse geoturismo que leva uma pessoa, por exemplo, a ter um painel, a visitar? Bom, para a Rose 95, que é um dos primeiros casos de descrição dessa palavra geoturismo, diz que é uma provisão de serviços e facilidades interpretativas para possibilitar aos turistas a compreensão e o conhecimento sobre geologia, geomorfologia, ao invés de uma apreciação estética apenas. Em 2011, em Arouca, Geoparque, em Portugal, teve um evento de geoturismo, onde se buscou um outro conceito, que é o turismo que sustenta e incrementa a identidade de um território, considerando a sua geologia, ambiente, cultura, valores estéticos, patrimônio e o bem-estar dos seus residentes. Diferente, portanto, do turismo geológico, que seria mais um turismo geográfico, né, nesse conceito da Declaração de Arouca. Esse ano, o pessoal da Ponte, que é uma revista muito
muito interessante, me pediu que escrevesse sobre geoturismo e citasse o caso do Rio de Janeiro. E aí eu fiz uma junção de vários conceitos, né? Arouca, Martha Honey, 99, e saiu uma coisa que eu acho que está mais perto daquilo que a gente pensa, que, né, que o geoturismo é uma forma de turismo que sustenta e incrementa a identidade de um território, considerando a divulgação aos viajantes de sua geologia, paisagem, ambiente, cultura e patrimônio, de forma a propiciar o aporte de fundos para a conservação de sua herança e apoiar o empoderamento político das comunidades locais, o respeito aos direitos humanos da natureza e ao bem-estar de todos os residentes. Isso porque o overturismo tem sido muito criticado e a gente entende que o geoturismo pode ser uma outra coisa, né? E aqui tem umas 2 fotos de Arouca, do Geoparque Arouca, em Portugal, que falam muito a respeito disso. O que o geoturismo pode trazer? Né? E aí a gente vai misturando geoconservação, geoturismo, geoparques, e aqui a gente vê um afloramento da pedra parideira e o docinho da pedra parideira, onde a gastronomia, a hotelaria, a recepção das pessoas, os receptivos, tudo isso fazem parte desse olhar geoturístico. E a gente também tem no nosso projeto uma atividade que a gente chama de geodia, que são visitas geoturísticas. A gente marca um dia, uma hora, as pessoas vão, quem quiser vai, por sua conta e risco, nos encontra lá e cada um compartilha o seu conhecimento. Então, se fala de observação de pássaros, de história, de geologia, de geografia, de ocupação, enfim, fala-se de um pouco de tudo. E isso, então, também é geoturismo. E, por fim, os geoparques, né? Que são, aqui o conceito da Unesco, são áreas geográficas unificadas, onde sítios e paisagens de relevância geológica internacional são administrados com base em um conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável. É uma abordagem de baixo para cima, que combina conservação de desenvolvimento sustentável e envolve certamente as comunidades locais. E cada vez está sendo mais popular. Hoje em dia existem 169 geoparques em 44 países membros. Nós temos um único no Brasil, que é o Geoparque Araripe. Temos 2 geoparques já em vias de se tornar. Torcemos muito para que muito em breve a gente tenha o Geoparque Seridó e o Geoparque Caminhos dos Quênios do Sul, que hoje são aspirantes, tem outros também na fita, mas esses estão mais próximos, né? E então eu queria mostrar, para finalizar aqui, uma imagem do site do Geoparque Araripe, que eu acho que mostra muito bem o que é um geoparque: pessoas, religião, comida, fóssil, meio ambiente, passarinho, pré-história, tradições, artesanatos, artesãos, construções, geologia, pessoas, trilhas, enfim, tudo isso é um geoparque, né? Então, eu não vou entrar muito nisso e vou finalizar agora de verdade com esse pequeno fechamento, né? Nossa intenção com essa apresentação foi fazer uma abordagem mais geral sobre o patrimônio natural, mas com foco nos aspectos geológicos, né? Onde essa raridade, singularidade, monumentalidade e mesmo função são fundamentais para que a gente chame pela conservação desses lugares como testemunhos da história da Terra. As ameaças, elas existem, e por isso mesmo é necessária a construção de uma agenda de proteção do patrimônio total, que envolva aí fauna, flora, geodiversidade e a história, né? E as pessoas e suas tradições, numa visão holística e sistêmica, né? A geoconservação, então, para preservar esses registros da história da Terra, que, como diria Darwin, são imperfeitos e incompletos, cheios de lacunas. E o benefício disso tudo, que o professor Brilha também falou de benefício, olha que isso a gente não combinou, né? É conservar o conhecimento e as riquezas, de forma a ter ganhos econômicos e sociais para o bem-estar da sociedade, como a gente vê no caso dos geoparques. Então, nessa ideia de defender os nossos professores, que são as paisagens, e as rochas, que são as nossas bibliotecas. Muito obrigada. Então, aí tem uns contatos, enfim, agradeço a atenção.
Obrigado, então, professora Kátia, pela também brilhante Eu que exposição agradeço. acerca desse conjunto de conceitos que são fundamentais, não é, para quem se interessa ao estudo da geodiversidade e da geoconservação, em decorrência também do geoturismo. Né? A discussão no chat também continua, vários comentários elogiosos são sendo feitos e também diversas perguntas que nós não temos a possibilidade de fazer todas agora, eventualmente no fim da sessão, né, dado o nosso tempo limitado. No entanto, algumas questões já foram, de alguma maneira, trabalhadas ao longo da exposição, algumas questões bastante fundamentais. Por exemplo, como transformar valor científico em renda, não é? Essa é uma questão muito interessante. Como proteger os geossítios, não é? Justamente sobre essas questões que os trabalhos se debruçam, né, desse simpósio, de todos os pesquisadores que se dedicam ao tema, né, como essa atividade minerária. Mas também eu acho que é possível uma perguntinha que interessante aqui, talvez um minutinho para a resposta. Qual a sua opinião acerca da questão de como se mensurar a atratividade de um geossítio no sítio da geodiversidade? Já que a atratividade ela envolve a subjetividade das pessoas, não é? Como será que isso é possível? Se é que isso é possível, qual a sua opinião, Kátia? Bom, existe muita gente se debruçando sobre isso, né? O que, que é beleza cênica, o que, que atrai as pessoas, tem muita gente trabalhando nessa linha. E existe também até o Ministério do Turismo mesmo tem uma medida de atratividade para os aspectos turísticos dos lugares. Mas o fato é que o turismo acaba se dando pelo interesse das pessoas e muitas vezes por essa beleza cênica que não é possível de ser medida pela nossa. O que é mais bonito? Existem uns métodos, fotografias, especialistas, fazer reunião de especialistas e cada um colocar, tentar fazer um grupo de pessoas que representem aquela comunidade e dali fazer uma ponderação de valores, mas os projetos, as metodologias para valor turístico levam em conta, por exemplo, existir aquele lugar ser utilizado, por exemplo, nos programas turísticos locais, estaduais, federais. Então, por exemplo, fala do Rio de Janeiro, você põe lá o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, né? Eles dois sempre estão ali, então eles de cara já têm uma atratividade. Agora, outros lugares eles vão conseguindo isso ao longo do tempo. Por quê? Porque as pessoas vão descobrindo isso. E hoje eu acho que tem uma coisa muito legal para o geoturismo, que é o interesse que as pessoas têm pelas trilhas. Hoje o geoturismo está cada vez mais possível através dessa ida às trilhas. Agora, a medida são os métodos. A gente só tem esses métodos que vêm sendo lapidados ao longo do tempo. Né? Então, existem, sim, aspectos. O próprio professor Brilha, naquele método que eu mostrei ali, tem um só para o valor turístico, separado do educativo e do científico também. Mas é difícil. Mas é uma luta, tentar chegar naquilo que é o específico. E mesmo assim, por exemplo, se você pega um caso, desculpe, estou me alongando, mas se a gente pega um caso de um valor paleontológico, é diferente do valor geomorfológico, que vai ser diferente de um olhar, sei lá, petrológico. Né? E aí a atratividade vai ser o turista que vai descobrir, né? Justamente isso, né? Essas questões que envolvem a estética, né? Nem a teoria da arte, na verdade, resolve, né? O que é o belo. Essa é uma questão que se coloca há tanto tempo e não vai ser resolvida nunca, né? Então, agradeço, Kátia, pela sua exposição e